A alma é a parte viva do ser humano, aquilo que vive de si mesmo e que causa vida. Carl Jung. É nesse sentido que eu compreendo a alma. Neste livro, tentarei, em vista do aceleramento de alguns processos de vida do nosso tempo, mostrar que devemos tomar tempo para o realmente vivo e para aquilo pelo qual vale a pena viver, e também o que significa viver no sentido pleno da palavra. Processos precisam de tempo. Aquilo que precisa crescer e amadurecer, aquilo que precisa se desenvolver, precisa de tempo. Assim como um processo de cura física precisa de tempo, assim como tudo precisa de tempo para recuperar seu equilíbrio, a alma também precisa de tempo. A preocupação com a alma é um tema da humanidade. Precisamos nos ocupar sempre de novo com essa questão. Os sentidos nos ligam ao mesmo tempo com os mundos interno e externo. Experiências por meio dos sentidos são experiências físicas, mas que transcendem em muito a dimensão física. São ao mesmo tempo experiências da alma com sede da vida. A percepção, por sua vez, se deve aos sentidos. As imaginações processam as percepções sensoriais e a reúnem numa única imagem. Se quisermos aprimorar nossa capacidade imaginativa, podemos procurar a natureza e nos movimentar nela com sensos atentos, perceber o mundo com uma atenção sensorial. Em 1929, Jung escreve: "Acredito verdadeiramente que a força de imaginação criativa seja o único fenômeno espiritual primordial que nos é acessível, o verdadeiro fundamento da nossa alma, a única realidade imediata." A língua da alma na poesia. A linguagem condensada da poesia combina palavras do dia a dia de forma nova. Ela volta nosso olhar para dentro, revela desejos e revigora sentimentos recalcados. A indústria de entretenimento desvia o olhar das pessoas, o volta para fora. Ela serve para distrair as pessoas. A poesia volta o olhar para dentro. Uma poesia exige uma pessoa concentrada. Ela se volta para dentro, se detém. Carl Jung, que se ocupou intensamente com o inconsciente e com suas manifestações em imaginações e símbolos, disse: "A imaginação é a atividade reprodutiva ou criativa do espírito, mas sem ser uma habilidade especial. A fantasia como atividade imaginativa é para mim simplesmente a expressão imediata da atividade da vida psicológica, da energia psicológica, que é dada ao consciente apenas na forma de imagens ou conteúdos. A imaginação é, portanto, uma atividade essencial da alma." No símbolo, o mundo e a psique, o dentro e o fora se conectam. Eles contêm referências a coisas mais profundas, a coisas ainda não reconhecidas, ainda inconscientes ou simplesmente esquecidas. Numa postura simbolizante, nós expressamos que os mundos interior e exterior são dois aspectos da mesma experiência. Ao mesmo tempo, expressamos também que as coisas do mundo não existem apenas, mas que também significam algo, que elas provocam uma ressonância em nós, que às vezes
não entendemos de primeira. A ligação entre percepção e imaginação se reflete no conceito de símbolo de Carl Jung. Um conceito ou uma imagem são simbólicos quando significam mais do que aquilo que designam ou expressam. Eles possuem um aspecto inconsciente, abrangente, que jamais pode ser definido exatamente, ou que jamais se esgota numa explicação. Esse aspecto inconsciente, o pano de fundo, pode ser muito misterioso. Ele é expressão da alteridade, do imensurável, que nos preenche com curiosidade e ansiedade, ou seja, com emoções fortes. São imagens estranhas, que nos elevam acima do cotidiano e ordinário, que nos fascinam e assustam. Elas sempre contêm algo que se encontra além da nossa capacidade de compreensão. No símbolo, o mundo fala conosco em tudo que já foi. Os símbolos abrem a história pessoal para a história da humanidade. Entramos em ressonância também com a história da humanidade. Uma das ideias centrais de Jung é que o ser humano moderno se alienou do substrato mitopoético de seu ser, que lhe falta a conexão com os símbolos grandes, que ele não é mais capaz de inventar histórias simbólicas sobre a sua vida, provavelmente porque tudo acontece rápido demais. Por isso, diz Jung, falta ao homem a capacidade de perceber o significado da vida. Mitos e contos de fada representam problemas típicos da vida em forma simbólica, e eles oferecem, também de forma simbólica, sugestões para resolver o problema. Se permitirmos que essas imagens e principalmente os processos simbólicos nos cativem emocionalmente, e nós fazemos isso quando percebemos uma ressonância na própria psique, então as imagens interiores são reavivadas. Nós nos sentimos emocionalmente revigorados e intelectualmente desafiados. O mundo inteiro se esconde nessas imagens. Elas representam uma câmara de tesouro da humanidade. Relacionar-se com essas imagens, observar como elas agem em nossa psique, como a nossa psique se expressa nelas, perceber os impulsos criativos que resultam disso, exige tempo. Esse tipo de pensamento é contrário à nossa busca de eficiência. Precisamos de tempo, ócio e uma sensibilidade para o fato de que a vida pode precisar também de momentos de inatividade e que ela não pode buscar apenas uma velocidade cada vez maior. Será que o mundo interior realmente serve apenas para crianças e românticos? A língua simbolizante é a língua da alma, a língua da poesia, da religião, a língua da significação, a língua da alma do mundo. Deveríamos tomar o tempo para que as vivências que nos tocam emocionalmente possam se transformar em experiências. E se não restar tempo para vivências que nos toquem emocionalmente, o que nos restará? A aceleração tem uma sombra, a estagnação corrida e a paralisia. Quando falamos de aceleração, precisamos pensar sempre também na estagnação. Estagnação não só no mundo exterior, no qual precisamos movimentar artificialmente nosso corpo imobilizado, mas estagnação também no mundo interior. De tanto ativismo, esquecemos do desenvolvimento da personalidade. Apesar de nada permanecer como é, nada de essencial muda.
Por trás de todas as cores gritantes, esconde-se apenas o retorno do mesmo. Precisamos, portanto, prestar atenção nas necessidades da alma. As necessidades da alma se expressam em sonhos, nas imaginações. Precisamos levá-las a sério e, para isso, precisamos de tempo. Falta tempo para transformar vivências em experiências que possam ser compartilhadas com outras pessoas e que assim podem ser integradas à própria biografia e vinculadas a outras pessoas. A vivacidade interior, o desenvolvimento de imaginações que têm a ver com aquilo que é importante para nós, a vivência de imaginações criativas, elas não podem se desenvolver num estado de pressão e correria. Precisamos de tempo e ócio. Ócio significa ter tempo para pensar, tempo para se ocupar com questões filosóficas, para voltar sua atenção para a beleza e as coisas imutáveis. O ócio não é submetido a fins econômicos, ele não tem propósito. Ócio é uma postura que conseguimos assumir quando estamos em harmonia conosco mesmos. Mesmo que o ócio não tenha um objetivo específico, ele nos serve para algo. Os mundos interior e exterior são conectados. Voltamos a ser pessoas inteiras. A curiosidade aponta o caminho para as coisas na vida que nos incitam, e na maioria das vezes isso acontece de forma inconsciente, intuitiva. Se quisermos saber para onde a nossa vida nos levará, quais são os temas ocultos da vida, a curiosidade e o interesse podem ser guias muito bons. Eles apontam o caminho para aquilo que realmente nos é caro. Seguimos nossa alma, pois ela é, na minha opinião, aquilo que realmente torna o ser humano vivo. Ela nos anima, mas precisamos de tempo para reconhecer nossos interesses verdadeiros e para segui-los, pois quanto mais nos aprofundamos em nossos interesses, mais vivos eles ficam e nós com eles. Interesses querem ser realizados. Em 1930, Jung escreveu sobre a depressão em pessoas de meia idade. Por trás dessas depressões, ele suspeitava uma vida que também poderia ter sido vivida. Às vezes, são também brasas ardentes sob cinzas. Quando as pessoas se adaptam demais, a vida que também poderia ter sido vivida permanece na escuridão. Ela se manifesta então na depressão. As pessoas não ficam depressivas simplesmente por terem feito algo errado. A depressão quer algo delas, que elas se voltem para a psique, para o inconsciente e descubram qual vida tem ficado para trás, o que pode ser reintegrado. Para Jung, o motivo pelo qual tanto fica para trás é que a realização dos objetivos sociais ocorre a custo da totalidade da personalidade. Na segunda metade da vida, parece ser imprescindível integrar o excluído e negligenciado, levar a sério um mundo interior. Na opinião de Jung, é preciso encontrar novos objetivos que pertencem a esse indivíduo, objetivos que se cristalizam no diálogo com os próprios sonhos e imaginações e que correspondem mais aos interesses verdadeiros. Na visão de Jung, porém, aquilo que não pôde participar da vida, mas que deveria ter participado da vida, pode ser reencontrado se voltarmos nossa atenção e energia para a alma.
Para nós, a vida tem sentido quando ela está em ressonância, quando nos sentimos em ressonância com outras pessoas, com a natureza, com a arte, quando vivemos com todos os nossos sentidos, raramente perguntamos pelo sentido. Normalmente, porém, o desejo de experiências de sentido continua presente. Às vezes, constatamos um verdadeiro vício por sentido. É, no fundo, uma necessidade espiritual. Os seres humanos são buscadores de sentido. Talvez isso esconda já uma experiência de sentido. A inclusão do inconsciente pode permitir um novo crescimento pessoal, que nos ajuda a lidar melhor com dificuldades imprescindíveis e a vivenciar sentido justamente nisso. Precisamos recuperar o equilíbrio entre os mundos exterior e interior, entre intelecto e sentimento, entre eficácia e sentido. As necessidades do mundo interior não podem ser negligenciadas. Tornar-se são significa para Jung conectar-se com o princípio criativo que permeia tudo na vida, de estar no fluxo do devir e do morrer. Então a pessoa passa a viver numa postura criativa, ela passa a ter acesso aos seus recursos. Então as forças de autocura podem começar a agir na pessoa. Quando o ser humano é criativo, ele cria também a si mesmo. Jung acredita que o eu humano não poderia viver sem a criatividade. Ele precisa provar sua existência inventando algo, fazendo algo próprio, extraordinário, talvez até algo perigoso. Ele vê os impulsos criativos, dos quais fazem parte também os impulsos imaginativos, como possibilidades de criar personalidade. No processo de individuação, precisamos nos conscientizar dos impulsos criativos. Esses impulsos criativos provêm essencialmente de imaginações, sonhos e ideias. O que nutre a alma? Uma meta poderia ser ter tempo para a alma, ter tempo, respirar lentamente, desfrutar nossas experiências, ou, quando forem experiências difíceis, absorvê-las calmamente e depois soltá-las. Envolver-se emocionalmente com a vida, a própria e a dos outros, e assim vivenciar intensidade. Desfrutar os momentos, mas também aquilo que perdura. Criar raízes a respeito de toda a dinâmica. Tentar sempre de novo estabelecer um equilíbrio na própria vida entre aquilo que perdura e aquilo que precisa mudar. A alma precisa de tempo para aquilo que nos alegra. Quando contemplamos algo lindo, tomamos tempo para isso e dentro de nós despertam vários sentimentos que nos animam. Quando ouvimos música que gostamos, nós nos sentimos vivificados. Quando nos interessamos por algo e investimos tempo naquilo, aumenta também o nosso interesse e isso nos vivifica cada vez mais. Podem ser sentimentos pequenos, mas são eficazes. Eles permitem uma vida emocional viva e geram imaginações encorajadoras. E esses sentimentos trazem satisfações reais. Às vezes, a alegria pequena se transforma em alegria grande e abrangente. Fazemos uma caminhada porque precisamos de movimento. Em primeira linha, não porque temos o desejo de contemplar o mundo. E de repente, nos vemos diante de uma cerejeira em flor. E a beleza dessas flores nos cativa. Dentro de nós surge uma abundância de sentimentos e lembranças ligadas às cerejeiras. E então paramos de pensar. De repente somos
um com a árvore, um com a vida, com um todo por um instante, acolhidos por um maravilhoso sentimento. Esse tipo de momento ocorre principalmente na presença daquilo que nos parece lindo e belo. Quando vemos algo belo, quando ouvimos algo lindo, algo tão intenso que chega a prender nossa respiração, estamos inteiramente conscientes e na presença dessa beleza. Por um instante, estamos em perfeito equilíbrio, estamos conectados com os mundos interior e exterior. É um momento verdadeiramente místico. Não perguntamos pelo sentido, pois o sentido é vivenciado em cada fibra do nosso corpo. É a vivência da eternidade no presente. Evidentemente, essa experiência não pode ser produzida, mas podemos nos sensibilizar para ela. Podemos obedecer ao nosso anseio pelo belo e buscar a ressonância com a beleza, buscar o belo sempre de novo. E isto também poderia ser uma meta, multiplicar beleza na vida, neste mundo, não o feio, mesmo sabendo que o belo e o feio sempre andam juntos. Mas podemos nos dar a esse luxo no mundo de hoje, dar mais tempo à alma e até mesmo compreender a alma como órgão que exige atenção e cuidados para que o mundo não se torne um lugar frio, para que não percamos nossa vivacidade e nossa capacidade de manter relacionamentos? Imagine-se velho, talvez muito velho. O que você faria diferente se pudesse começar mais uma vez? Em que você investiria seu tempo? Andar mais descalço, sentir a grama, a lama e as pedras, levar mais a sério os meus desejos, passar mais tempo na natureza, ter tempo para ouvir os pássaros cantar de manhã, e às vezes eu me vivenciaria com eles num mesmo cosmo. Estas são algumas respostas espontâneas de algumas pessoas contemporâneas. E por que esperar para a realização desses desejos? Ainda há tempo, ainda temos tempo.